são das outras três, para aí sim tentar reorganizar sua base política e tentar, a partir da estabilização da sua base política no Congresso, tratar esses dois problemas que não são de fácil solução. Se isso vai acontecer ou não, eu vou deixar para o Fabiano, que me sucede, para apontar quais são essas possibilidades. Eu apenas acho que, na verdade, a conjuntura é uma conjuntura difícil pela maneira como ela concilia, ela articula elementos estruturais com elementos conjunturais, né? E, né, se centra numa pessoa que não tem a base política para resolver os problemas estruturais que a conjuntura coloca no Brasil hoje. Obrigado. Obrigado ao Leonardo. Passo agora a palavra ao Fabiano, para fazer uso de 20 minutos e 9 segundos. E responder o que o Léo falou que eu tenho que fazer. Boa noite, em primeiro lugar. Agradecer o convite, que o Cláudio me fez, agradecer a Ampox, o Zé Ricardo, pela organização do simpósio de conjuntura. Eu estava todo o comitê acadêmico e estava lá na discussão, estávamos discutindo como organizar esse conjunto de debates. E na mesa estariam o Antônio Lavareda e o Vladimir Safatli, e eu não sei muito bem quem eu estou substituindo, né? Então eu estou meio esquizofrênico aqui, eu posso ir para o canto, posso ir para o outro, né? E aí vou tentar tirar aqui um vetor resultante, né? E falar, afinal de contas, o que eu acho mesmo, né? Então, agradecer ao Cláudio pelo convite para estar aqui complementando a mesa. É um prazer estar aqui com a Maria Rita e o Leonardo. Eu tendo a convergir muito com as análises que eles fizeram. Portanto, eu não devo tomar todo esse tempo, 20 minutos, até para podermos, né, debater os pontos aqui colocados. Em primeiro lugar, não é segredo, não é? Vamos começar pelo óbvio. A gente está enfrentando uma conjuntura gravíssima, né? Não podemos deixar de sempre realçar e enfatizar isso. E isso cria um paradoxo, não é? E eu tenho repetido isso, e eu vou aqui repetir um pouco o que eu falei recentemente numa mesa de conjuntura na Fiocruz. O Cláudio me fez essa proposta de estar aqui substituindo e não tinha muito preparado algo alternativo. E então eu disse isso recentemente. Eu acho que tem um paradoxo na história. Por um lado, é muito angustiante pessoalmente conviver com a gravidade da crise. Por outro lado, é muito interessante como analista observar essa conjugação de fatores estruturais e conjunturais realçados tanto pela Maria Rita quanto pelo Leonardo. Pelo lado estrutural, eu acompanho as análises recentes sobre as tensões entre democracia e capitalismo e acho que o Brasil enfrenta aquilo que chamei em 2013 da encruzilhada fascista, né, vamos dizer assim, né? O que significa isso? Capitalismo, desigualdade, né? Acumulação capitalista, né? Proprietários com muita concentração de renda e uma vasta gama de atores sociais, né, despossuídos e com uma renda muito inferior. Conflito distributivo. Se não é revolução, é como? É política, é voto, é democracia. E aí há uma possível reação dos proprietários. Não é? Bom, a massa vai utilizar as instituições do capitalismo para, através de políticas públicas, redistribuir propriedade. Então, a democracia não é interessante para mim. Então, no capitalismo, há sempre uma tensão entre a massa, que através do voto vai propugnar
Em algum momento vai fazer isso. Pode ser que vote num conservador no momento X, no momento Y, mas em algum momento vai votar trabalhista, vai votar esquerda para redistribuir. E a classe proprietária observa isso como uma ameaça, né? Então, a democracia seria, a estabilidade da democracia seria, nessa análise, um equilíbrio, no momento em que a classe proprietária se vê desprovida dos meios para, através da violência, romper com as regras do jogo democrático. E também é um equilíbrio no qual a classe de não proprietários deixa de ameaçar os proprietários através de meios violentos também, portanto, abre mão da revolução. A Constituição de 88, processo de transição democrática, o Brasil elege um governo trabalhista, governo de centro-esquerda, que tem na sua agenda o ponto fulcral, que é a redistribuição. Faz isso dentro de limites muito claros, de restrições muito claras, mas faz. E aí minha percepção é que no primeiro mandato da Dilma há uma encruzilhada, que eu estou chamando de encruzilhada fascista. A opção fascista é a opção de romper as regras do jogo pela direita. Então é muito interessante. Preferia, né, observar o desenlace daqui a uns 100 anos, sei lá, 50, não sei. Mas estou aqui. Então, estamos. A gente percebe a ameaça à estabilidade democrática, né, ameaça de ruptura das regras do jogo democrático, vindo dos atores, né, já identificados nas falas anteriores, ataque aos direitos fundamentais no Congresso e uma cultura política de intolerância e violência nas ruas. Aqui me aventurando no tema do Leonardo, da participação, dando um troco aqui, uma cultura política de violência e intolerância, muito impressionante. Mas esse é o quadro, e eu acho que o presidencialismo de coalizão, para não fugir do debate levantado, o presidencialismo de coalizão é a saída. O ponto central que eu queria fazer, não tenho dois, tenho um, é o seguinte, que a crise de governabilidade com a qual se depara o governo não indica a falência do presidencialismo de coalizão. Pelo contrário, indica a sua importância e a sua vitalidade. E mais, eu acho que o presidencialismo de coalizão expressa a importância e o primado da política na solução de dilemas fundamentais na tensão entre democracia e capitalismo. Como é que eu vou tentar amarrar esse ponto? Talvez em 3 etapas. Em primeiro lugar, o diagnóstico do primeiro governo Dilma, muito rápido. Em segundo lugar, as eleições de 2014. E depois, esse período de montagem do governo. Eu acho que o que acontece no primeiro governo Dilma é a tentativa, e aqui olhando para o Bresser, Nakano, uma tentativa de mudar a matriz econômica usada no país desde um certo período do governo Fernando Henrique Cardoso, tentando solucionar alguns entraves para o desenvolvimento, uma nova etapa de desenvolvimento com mais sustentabilidade e coisas que eu não vou falar porque eu não sou especialista, não vou me aventurar nisso, mas eu acho que é meio consensual que alguns pontos foram modificados a partir de um certo momento do governo Dilma, sendo eles, se não me engano, a redução da taxa de juros, uma mexida no câmbio, uma desvalorização cambial, ainda que tímida, e uma mudança na questão do superávit fiscal com agressivas políticas de desoneração. Podemos elencar algumas outras mudanças, no sentido sempre de claramente se tomar a opção do Estado reestruturar o capitalismo brasileiro, sempre tendo o Estado definitivamente como o indutor do desenvolvimento. A impressão que eu tenho é que esse projeto fracassou.
E aí o diagnóstico do governo Dilma, primeiro governo Dilma, me leva a uma segunda dimensão que aí com a qual eu me sinto mais à vontade de trabalhar, que é a seguinte: a meu ver, o governo Dilma, primeiro, não criou as condições político-institucionais ou não manteve as condições político-institucionais que haviam permitido ao Lula, no final do segundo mandato, enfrentar a crise de 2009 com políticas anticíclicas. Não criou as condições político-institucionais. Essas condições teriam que ser duas. Em primeiro lugar, um conceito de como trabalhar com o Congresso, por um lado, e, em segundo lugar, um conceito de como trabalhar com os atores societais, não é? Os agentes fundamentais do desenvolvimento econômico, empresários e sindicalistas, dentro desse mosaico, a pletora de interesses dos trabalhadores e dos empresários existentes numa estrutura econômica complexa como a brasileira. Por que eu digo isso? Porque a gente observar, em primeiro lugar, no Congresso, como o presidencialismo de coalizão foi articulado desde a FHC e durante o governo Lula, com alguns períodos de crise, mas, no geral, sempre com alguma estabilidade. Se a gente observar, o modelo fundamental existente na condução do governo é um modelo de cartel. Monta a estrutura partidária do Ministério, olhando para a correlação de forças no governo, no Congresso, e o partido do governo, ou os principais partidos da coalizão, não perdem votações nominais. Se perdem na indicação das lideranças votações nominais, isto é residual. Isso é regra de ouro. Monta o Ministério, olha para a correlação de forças no Congresso e não perde votações nominais. Isso significa uma arte, um artesanato. Não há nada nas instituições que sejam automáticas. Sem a política, as instituições não funcionam. E a arte aí significa saber a distribuição adequada dos meios através dos quais a agenda do governo é proposta e aprovada. Que meios? Medida provisória, projeto de lei ordinário, decreto, como tramita dentro do Congresso. Isso é arte, isso é política, observando as instituições, observando a correlação de forças e tendo um conceito sobre como levar à frente, dada a sua agenda e dada a correlação de forças no Congresso. Minha hipótese é que no governo Dilma, o que ocorreu na relação com o Congresso foi o improviso. Não se tinha um modelo, uma teoria sobre como funciona a institucionalidade criada na Constituição de 88. Um improviso. Manda medida provisória, dá ministério para os partidos, que é isso que eles querem, e o resto vem por default. Não vem. Não vem. Em segundo lugar, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, recentemente li uma tese de doutorado boa sobre isso, foi o órgão fundamental de articulação dos interesses econômicos brasileiros para a superação da crise de 2009. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social não existiu no governo Dilma. Recentemente, o ministro Jacques Wagner anunciou a recriação do Conselho. Não é? Muito bom. Tijolinho. Política é timing. Política é timing. Vamos ver. Então, essas duas condições político-institucionais para, através da política, enfrentar uma aguda encruzilhada, uma aguda crise estrutural, né? Convivência máxima da tensão, da coexistência de democracia e capitalismo, a não criação dessas condições institucionais, eu acho que levou a 2013, e eu acho que levou às eleições de 2014, que é o segundo ponto, e eu queria saber como é que estamos aí no nosso iPad. Okay. No segundo momento, as eleições de 2014. São eleições apertadíssimas, derrota, né? Derrota e vitória de um candidato ou outro. Isso não tem nenhum problema do ponto de vista da legitimidade democrática, né? Basta lembrar da margem de vitória do Obama recentemente, a margem de vitória do Hollande na França, nada.
Nenhum problema, né? A não ser uma polarização evidente na sociedade, o governo vai ter dificuldade em reorganizar consensos, faz parte da vida democrática, da vida política. Nenhum problema. O problema foi a derrota no Congresso. O PT perdeu, a esquerda perdeu no Congresso. E o que significa perder no Congresso? Significa repensar o modo pelo qual o governo tentará articular a sua base de sustentação no Legislativo. Aqui é importante frisar alguns elementos comparativos. Né? Nos Estados Unidos são frequentes os governos divididos, não é isso? O Obama, se não me engano, tem uma maioria republicana na casa, embora o Senado seja de maioria democrata. Governou durante bom tempo no primeiro mandato com as duas casas sendo de inclinação partidária distinta, de oposição. Não é isso? Recentemente na Alemanha, não sei se na Alemanha, hoje em dia a coalizão é entre os conservadores e o SPD. Não é? Então a gente sabe que um governo com essas características são governos mais parados, com agendas mais difíceis, com mais negociação. Não é? Então, de novo, alguma normalidade? Não. O eleitorado sufragou o PT de novo na eleição para o executivo, mas houve uma inflexão à esquerda, à direita no âmbito do Congresso. Tem que conviver. Mas para conviver tem que ter um método, tem que ter um conceito sobre como articular a convivência com o Congresso. E aí a gente entra no terceiro e último aspecto da minha análise, que é a montagem do governo. A impressão que eu tenho é que o mesmo método, ou a mesma falta de método utilizada ao longo do primeiro governo Dilma, foi utilizada a falta de método na montagem do governo em 2014, na virada de 2014 para 2015. Não posso ler de outro modo, montar a articulação política basicamente com setores do PT, só PT, Ministério da Justiça, articulação institucional, Casa Civil e a Secretaria-Geral, com o PT e sempre com quadros do PT que não são membros do grupo hegemônico no PT. Não é? Então, não consigo entender. Que dá o Ministério Econômico Levi, dá para quem quiser, faz o que você quiser. Mas a questão é a política. É como se organiza, é o primado da política. Não é? Então, a montagem do governo não ajudou. Não é? Nesse sentido, né? nesse núcleo, nessa essência, não é? De saída, a questão seria como atacar a questão congressual, e atacar a questão congressual significa como amarrar a articulação, a montagem, a articulação do executivo, e como seria a inserção dos partidos no executivo. Não, eu estou terminando, já tem 2 minutos, eu vou permitir, né, mais tempo para o debate. Só para finalizar, montar um prognóstico ou um desenlace, acho muito difícil. Né? Política é time, como eu disse, acho que se montou errado e se permitiu avançar muito, né, com um erro. Acho que o que aconteceu na reforma ministerial recentemente foi, de alguma maneira, reconhecimento de que seria necessário repensar essa articulação e o modo como se organiza o governo. E agora, observar e apostar
a bem da questão da estabilidade, que esse é o ponto fundamental que nós estamos querendo saber, né? A estabilidade das regras do jogo democrático, porque se não se mantém as regras do jogo democrático, né, uma solução fora disso, as consequências, né, são inimagináveis, e a sensação de ilegitimidade em vastos setores da sociedade será uma permanente durante muito e muito tempo. Acho que isso não é interessante para ninguém, nem para a cidadania, nem para a economia. O que a gente torce é que a solução que seja dada para a crise seja uma solução dentro da estabilidade do jogo, das regras do jogo democrático. Assumo logo a minha posição. Não me venham com impeachment. Não há impeachment nesse caso que corresponda às regras do jogo democrático. Mas para que isso ocorra, que o desenlace seja esse, eu acho que a gente vai ter que contar muito com a política, com a ação política, em suma, aquilo que o Maquiavel chamou de virtude. É isso, obrigado. Agradeço ao Fabiano e acho que nós podemos ter ainda alguns minutinhos para perguntas do público. Então, peço àqueles que queiram fazer perguntas que se levantem, e se alguém puder me auxiliar aqui com o microfone, eu agradeço. Sendo que sobrou